Pessoal, então vamos continuar sobre o assunto magnetodinâmica. Então hoje aprofundar um pouquinho a lei de Faraday-Lenz, né? Nós vimos que a magnetodinâmica são 3 equações, né? As que a gente já conhecia da magnetostática e mais rotacional de E igual a menos dB dt, né? A gente viu a forma integral na aula passada, discutimos, né? E chegamos à lei de Faraday-Lenz, né? Então é importante salientar aqui a equação de Maxwell rotacional de E igual a menos dB dt, né? Ela é aplicada para o espaço cartesiano, né? Eixo x, y, z, né? Para resolver numa determinada região, o que a gente fez? Fez o fluxo dos dois lados, né? Então, numa certa área, fez o fluxo dos dois lados, aplicou o teorema de Stokes, do lado esquerdo, chegamos à circulação do campo elétrico, né? E aplicando a definição de potencial escalar elétrico, a circulação de E, né, ao longo do caminho L de S, dL, igual a U, que é a nossa força eletromotriz, né? Do outro lado, o fluxo da derivada da indução, né, é igual à derivada do fluxo, né? Em outras palavras, a gente mostrou que são dois operadores lineares, né? E chegamos à lei de Faraday-Lenz. Importante ressaltar, lei de Faraday-Lenz é aplicada então o fluxo onde? O fluxo nessa superfície S, que seria a superfície da espira, certo? Sendo a espira, vamos dizer assim, o próprio caminho L de S, né? Claro que esse campo elétrico atua em toda a região, não somente dentro da espira, certo? Bom, então, nesse caso aqui, para a gente aprofundar um pouco a discussão, a equação de Maxwell, né? Falando agora não sobre as 3 equações da magnetodinâmica, mas só sobre a mais importante delas, vamos dizer assim, né? Que é a lei de Faraday-Lenz. Então, rotacional de E igual a menos dB dt, né? Aplicando o teorema de Stokes, né? A definição do fluxo magnético e a definição do potencial escalar elétrico, a gente chega em U igual a menos N dφ dt, né? Então é importante que a equação de Maxwell vale para o plano cartesiano. Fiz o desenho aqui, né? Então a gente tem uma variação do campo magnético no tempo, por exemplo, na direção Z aqui. Então eu posso calcular a derivada da indução, né? O vetor derivada da indução, né? E essa variação da indução com o tempo produz um campo elétrico rotacional, né? Para a gente poder resolver, numa certa região, num certo circuito, a gente aplicou fluxo dos dois lados, né, e obteve a lei de Faraday-Lenz, né, usando além do teorema de Stokes, a definição do fluxo magnético e a definição do potencial escalar elétrico. Então a lei de Faraday-Lenz ela é mais simples, né, uma derivada, no entanto, ela deve ser aplicada a um circuito, né? Lembra que a gente aplicou o fluxo, né, dos dois lados da equação, o fluxo nessa área S aqui, né? Eu generalizei aqui a lei de Faraday-Lenz, caso o fluxo passe por várias espiras em série, né? Então eu poderia ter uma bobina também, certo? Então é importante isso, né? Que a lei de Faraday-Lenz é aplicada para uma região do espaço onde eu fiz a integração, né? Por isso que eu consigo uma equação mais simples, então, né? Então a lei de Faraday-Lenz, ela tem aqui a variação com o tempo, em vez do B, que é um vetor no plano x, y, z, né? Aqui agora eu tenho um fluxo numa superfície. A superfície é a superfície de uma espira. Caso a espira, além dessa espira, a gente tenha outras espiras em série, né? E o fluxo seja o mesmo em todas elas, multiplica por N, né? Então eu teria uma bobina, força eletromotriz induzida numa bobina, certo? Então a gente tem que observar como que varia esse fluxo aqui nessa área com o tempo, e a variação desse fluxo com o tempo, a derivada, né, com o tempo, vai ser justamente a força eletromotriz, né, multiplicada, claro, pelo número de espiras ou número de condutores, no caso, certo? Enquanto a equação original de Maxwell vale para o plano cartesiano, né? A gente pode resolver numericamente a equação de Maxwell aplicando métodos de elementos finitos. Mesmo assim, lá a gente tem um domínio de estudo e a gente faz uma integral também em cima desse domínio de estudo, né?
multiplica por uma função de teste, etc. Então, um método numérico, mas analiticamente fica complicado a gente resolver diretamente, né? Então, para delimitar nosso domínio de estudo, a gente fez o fluxo, chegamos na lei de Faraday-Lenz, certo? Então, nós vamos fazer vários exercícios aplicando a lei de Faraday-Lenz, né? O interessante a gente nunca perder de vista é que essa variação da indução magnética no espaço produz um campo elétrico em toda a região, né? Inclusive no entorno da espira e dentro aqui do material, né? E em cima, exatamente em cima do cobre da espira, como a gente mostrou aqui, né? Nesse desenho. Exatamente em cima, mas também na região no entorno dela, certo? E então a lei de Faraday-Lenz não permite que a gente enxergue o campo elétrico agindo no espaço inteiro, mas sim em cima, exatamente em cima dessa espira ou dessa bobina, né? Então isso, quando a gente tem uma espira, uma bobina, ok, a gente pode usar a lei de Faraday-Lenz, certo? Mas se eu tiver um disco maciço, por exemplo, como é o caso aqui, ó, né? Aqui a gente não pode definir um condutor, né? Ou melhor, um circuito, certo? Não posso dizer que aqui tem uma espira ou uma bobina, né? É um disco maciço distribuído no espaço, né? Bom, poderia usar a equação de Max original numericamente, né? Mas fica complicado de resolver analiticamente. Usar a lei de Faraday-Lenz, nesse caso, fica complicado, porque a lei de Faraday-Lenz está associada com uma certa área, né, em um circuito, uma espira, como a gente já viu a dedução dela, né, ou uma bobina. Então, o que a gente faz? Na verdade, nesse caso, quando tem um disco, a gente começa a dedução da lei de Faraday-Lenz, aplicando o fluxo dos dois lados, né, e meio que para no meio e calcula o campo elétrico. Né? Então a gente não chega a usar a definição do potencial escalar elétrico, certo? Então a gente faz toda a dedução e para no meio e daí calcula o campo elétrico. Então vários problemas a gente vai fazer assim. Então na verdade nós vamos delimitar uma região do espaço onde a gente vai calcular esse campo elétrico. No entanto a gente não vai calcular a FEM, né? A gente vai calcular o campo elétrico. A gente poderia usar o mesmo conceito numa espira e calcular a FEM, calcular o campo elétrico e depois a FEM, usando a lei de Faraday-Lenz. Mas no caso de um disco, né, esse conceito de circuito fica complicado. Né? Então não tem como a gente calcular FEM num disco. Fica um negócio estranho, né? Calcular FEM num disco. Né? Bom, vai usar a equação de Max original? Também não dá. Então a ideia é partir da equação de Maxwell indo para a lei de Faraday-Lenz, só que a gente para no meio e calcula o campo elétrico. A ideia seria essa. Nós vamos fazer vários problemas assim, certo? Então nós vamos, na verdade, fazer a dedução, como a gente fez aqui, só que não chega aqui na força eletromotriz. A gente pode parar aqui no meio e tentar calcular o campo elétrico nesse disco. Né? Como que a gente faria nesse caso? Né? Então, imagine o seguinte. Imagine que eu tenho uma indução variável, né, em cima desse material, certo? Por exemplo, vamos supor que o vetor de indução está para cima e a derivada aqui, menos a derivada, esteja para cima aqui. Né? Então é um campo, existe uma indução variável aqui, de tal maneira que eu posso, nessa direção, de tal maneira que eu posso calcular o vetor derivada, né? Menos derivada, certo? Bom, se eu posso calcular a derivada, existe um campo elétrico. Né? Então, rotacional de E igual a menos dBdt. O campo elétrico vai estar em toda a região aqui, fora do disco e dentro do disco também. Imagine, desculpe, que eu quero calcular o campo elétrico ao longo de uma linha. Vamos supor que seja essa linha aqui, ó. Note como o campo ele tende a rotacionar. Essa forma de um disco facilita, né? Porque a gente imagina que o campo elétrico ele vai girar ao redor dessa região, né? Então, vou usar aqui uma outra cor. Bom, imagine que o campo elétrico então ele está para cá, ó. Tangente nesse caminho aqui, certo?
Note que não é uma espira, é simplesmente uma linha, né, que daria a direção do campo elétrico. Como a gente viu na aula sobre as equações da magnetodinâmica, né? Campo elétrico produzido pela variação do campo magnético, certo? Bom, se a gente definir aqui uma superfície de integração, nessa região, então eu posso dizer que aqui eu tenho uma área com um raio, imagine que aqui eu tenho um raio Rzinho, não o raio do disco inteiro, mas um raio Rzinho, e aqui eu tenho uma superfície de integração S, né? Então aqui eu posso definir um ds. Note que essa área S que eu defini aqui é menor do que a área do disco, né? Note que o campo elétrico está agindo em todo o disco, inclusive fora do disco, certo? Mas vamos supor que eu esteja interessado em calcular o campo elétrico aqui dentro. Note que nesse caso não tem sentido falar em força eletromotriz, né? Como que a gente faria nesse caso aqui? Então, vários problemas, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar como se a gente estivesse deduzindo a lei de Faraday-Lenz. Então, a gente faz o seguinte. Rotacional de E, né, igual a menos dB dt. Né? Então, eu faço um fluxo, só que agora eu não tenho a espira. No caso de uma espira, eu usaria exatamente o contorno dessa região aqui, né? Bom, posso até colocar aqui o caminho LDS, não tem problema nenhum. Deixa eu fazer aqui o caminho, né? Essa área S vai ter uma circulação, então tem um caminho LDS, eu posso definir um DL aqui, claro. Né? Vou fazer o DL aqui. Eu posso definir aqui um DL. Na mesma direção do campo elétrico, certo? Né? Então, voltando aqui na nossa integral, eu teria que fazer fluxo dos dois lados, escalar ds, né? Dos dois lados, e integro dos dois lados, claro, ao longo dessa área S. Né? Aqui eu posso usar o teorema de Stokes novamente. Tudo bem. Né? E aqui, eu usando o teorema de Stokes, o fluxo do rotacional do vetor é igual à circulação do vetor ao longo do caminho L de S, que a gente acabou de escrever aqui, né? O vetor E, né, pessoal? Bom, aqui a gente pode tirar a derivada para fora, fazer o fluxo e depois a integral, e tanto faz. Ou pode deixar assim mesmo, se a gente tem indução, por exemplo, o vetor indução, a gente pode fazer a derivada da indução e depois integrar e fazer o fluxo. Quando a gente deduziu a lei de Faraday-Lenz, a gente trocou os operadores aqui, que são operadores lineares, a integral e a derivada, e aplicou a definição de fluxo. Né? E aí a derivada parcial virou uma derivada total. Ok, porque lá tinha a definição de fluxo exatamente na área da superfície da espira, né? Delimitada pelo fio da espira, né? Certo? Mas aqui eu posso, por exemplo, ter uma indução, fazer a derivada dessa indução e fazer o fluxo dela ao longo dessa área. Ou eu posso, tudo bem, posso passar a derivada aqui para fora e fazer a integral de BDS, que é o fluxo, fazer a derivada do fluxo. Daria para fazer também. O importante aqui está do lado esquerdo, na verdade. Note que nesse caso aqui, eu posso, dependendo de como essa indução varie, substituir na equação do lado direito, né? E depois tentar achar o campo elétrico. Então eu posso tentar achar o campo elétrico aqui nessa equação, né? Certo? Não tem sentido aqui eu chegar até no final da dedução, como eu fiz aqui, ó, no caso de um circuito, e achar a força eletromotriz, né? Integral de E escalar dl ao longo desse caminho aqui é a força eletromotriz. Tudo bem, porque aqui eu tenho uma espira, né?
certo? Uma espira. Mas um disco não tem sentido eu fazer isso, né? Dizer que existe uma força eletromotriz aqui, né? No terminal, num disco não tem como, numa espira sim, né? Mas então, se a gente não tem como calcular Φ, a gente pode calcular o campo elétrico, né? Então a gente para no meio, essa é a ideia, e calcula o campo elétrico. Bom, calcula o campo elétrico onde, né? Calcula o campo elétrico exatamente nesse, né? Nesse raio R, né? Esse campo elétrico aqui, certo? Depois a gente pode fazer esse raiozinho R variar, e aí eu tenho o campo elétrico em cada ponto, né? Depois que eu calculei o campo elétrico, eu posso, por exemplo, campo elétrico multiplicado pela condutividade, eu vou ter a densidade de corrente, né? E com a densidade de corrente eu posso calcular a corrente induzida que vai circular nesse disco, né? Por dentro do disco, né? Então eu quis mostrar aqui para vocês, né? Aí a gente pode tentar calcular a corrente induzida que circula nesse disco. Note que aqui eu vou ter um campo elétrico que vai variar com o raio. Então ele pode ser mais forte no centro, né? Ou mais fraco, né? Na região central do disco, por exemplo aqui, ele pode ter um valor pequeno, né? E lá na periferia ele pode ter um valor maior. O campo elétrico vai variar, né? Então por isso que não tem sentido aqui a gente falar numa força eletromotriz, né? Então normalmente o que a gente faz? A gente desenvolve a expressão e acaba calculando o campo elétrico. Nesse caso em que a gente tem um disco, né, condutor, ou um material sólido, né, maciço, né, e não uma espira ou uma bobina definida, tá? Note que nesses casos que a gente falou aqui, do caso do disco ou no caso de uma espira ou bobina, que a gente pode daí aplicar a lei de Faraday-Lenz, né? Se a gente for usar só a lei de Faraday-Lenz, está se observando aquela relação que a gente falou na outra videoaula, na última videoaula, que o campo induzido, produzido pelas correntes induzidas, é muito pequeno. Aí sim a gente pode usar só uma das equações, senão a gente tem que usar as três da magnetodinâmica, né? Rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero, e rotacional de E igual a menos dB dt. Certo? Então, a gente vai trabalhar bastante com a lei de Faraday-Lenz, se for uma espira ou uma bobina, e se for um disco, a gente vai deduzir a expressão como se fosse encontrar a lei de Faraday-Lenz, só que para no meio, e daí calcula o campo elétrico, até porque num sólido não teria sentido, né, a definição de uma força eletromotriz. A força eletromotriz, como a gente falou, está mais associado com uma espira ou uma bobina, certo? Só para reforçar um pouco, então, agora, voltando ao conceito da lei de Faraday-Lenz, num circuito, né? Então, tem um circuito, a lei de Faraday-Lenz, certo? U igual a menos N dφ dt, né? Ou se for uma única espira, simplesmente U igual a menos dφ dt, tá? Então, eu preparei uma lista de exercício, tá? E eu vou falar agora só no exercício 1 e no exercício 2, para a gente focar um pouco na aplicação da lei de Faraday-Lenz quando ela é possível, quando tem uma espira ou uma bobina, né? Que a gente vai chamar de um circuito, certo? Então imagine o seguinte, eu vou aplicar aqui primeiro de forma qualitativa, tá? Essa lista aqui a gente tem a resposta já, eu deixei a resposta com vocês, tá? Mas eu vou fazer aqui de forma qualitativa usando a lei de Faraday-Lenz. Então aqui imagine o seguinte, pessoal, eu tenho U, né, é igual, vamos fazer com a cor preta aqui, peraí. Lei de Faraday-Lenz, né? U igual a menos dφ dt. Não preciso o N aqui porque tem uma espira, né? Então, o que é que a lei de Faraday-Lenz fala? Fala o seguinte, que a força eletromotriz induzida, eu gosto sempre de fazer um esqueminha aqui, certo? Que a força eletromotriz induzida é contrária, por isso menos, à variação do fluxo com o tempo, certo? Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Então a gente vai fazer com o exercício de forma qualitativa, sem usar matemática, só usando a definição da lei de Faraday-Lenz, certo?
para um circuito. Note que ela é aplicada para um circuito, como a gente viu, né? Não daria, por exemplo, aplicar num disco, a gente calcularia o campo elétrico. Apesar de que esse efeito de ser contrário à variação acontece também num disco, né? Mas lá a gente fica mais fácil de calcular o campo elétrico e depois a corrente, certo? Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um ímã, um polos norte e sul, né? Então, imagine que o fluxo do ímã, ele vai fazer isso aqui, né? Vai entrar aqui na bobina, certo? Vou desenhar só uma linha de fluxo aqui grande, né? Bom, a linha de fluxo no polo norte, então sai, né? Ou seja, a gente tem um fluxo aqui, produzido pelo ímã, né? Entrando aqui nessa espira, né? Então, eu posso, de uma maneira simples, né? Eu posso dizer que tem um fluxo do ímã aqui para baixo. Certo? Beleza? Só que olha só, qual a polaridade da fé induzida na espira, né, que é o nosso circuito, portanto a gente pode usar a lei de Faraday-Lenz, né, justifique usando a lei de Faraday-Lenz, né? Então, na verdade tem um deslocamento aqui que é importante, o ímã está se afastando. Então o ímã está subindo, né? Então está diminuindo o fluxo, a gente tem que olhar para o nosso circuito. O nosso circuito é a espira. Certo? O que acontece com o fluxo aqui? O fluxo ele é para baixo, por causa da direção que o ímã está colocado no espaço. No entanto, esse ímã está se afastando da espira. Então, na espira, o fluxo vai estar aumentando ou diminuindo. É que não interessa se é positivamente ou negativamente, certo? Vamos pensar em termos qualitativos. Se o ímã se afasta da espira, né, que é o nosso circuito, o fluxo sobre a espira está diminuindo, certo? Então, olha só qual é que vai ser a minha justificativa. Então, ó, primeiro, o enunciado. Definição da lei de Faraday-Lenz. A força eletromotriz induzida em um circuito é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, certo? A força eletromotriz induzida, tá, produziria uma corrente. Já vou explicar por que produziria uma corrente na espira e um fluxo na espira, certo? E aqui tem um fluxo externo, que é o fluxo do ímã, que é o fluxo que está variando sobre o circuito, né? Nesse caso aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, qual é a relação entre esses dois fluxos, da espira e do ímã? Olha só, a força eletromotriz é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, a força eletromotriz, então, produziria uma corrente e um fluxo na espira no mesmo sentido do fluxo do ímã, para não deixar o fluxo do ímã diminuir. Por quê? O que está acontecendo aqui? Nesse caso aqui, essa variação do fluxo com o tempo, né, isso aqui corresponde a uma diminuição do fluxo sobre a espira. Certo? Então, olha só. A força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, está ocorrendo uma diminuição do fluxo sobre a espira. Então, a variação é uma diminuição. Bom, a derivada, né, pessoal? Essa variação pode ser um aumento, uma derivada positiva, uma diminuição, né, uma derivada negativa, ou o fluxo pode não mudar. Se o fluxo não variar, daí a fé é nula. Mas nesse caso, como o ímã está se afastando, na espira, quem tiver um observador que estiver aqui no plano da espira, ele vai observar que o fluxo está diminuindo, né? Independente daquele sinal de menos lá. Né? Aqui eu só estou observando se o fluxo sobre a espira está aumentando ou diminuindo. O fluxo, o ímã está indo embora e está havendo uma diminuição do fluxo. Né? Então a força eletromotriz é contrária à variação
do fluxo. Nesse caso, ocorre uma variação, uma diminuição do fluxo sobre a espira. Então, a corrente induzida na espira, né? Então a espira produziria uma FEM em um fluxo, né? No mesmo sentido do fluxo do ímã, para não deixar o fluxo sobre a espira diminuir. Ou seja, agora que veio menos, para ser contrária à variação. Né? Então, ser contrária à variação, por isso que eu já coloquei esse exemplo aqui, certo? Não significa que o fluxo produzido pela corrente induzida vai ser contrário ao fluxo externo. Depende do caso. Se o fluxo estiver aumentando, sim, mas nesse caso aqui que o fluxo está diminuindo, não. Ser contrário à variação significa não deixar diminuir, ou seja, fazer um fluxo no mesmo sentido, certo? Então, na verdade, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? A espira, ela vai fazer um fluxo, vai tender a fazer um fluxo na mesma direção, né? Se o circuito fechado, então o que a gente faz aqui? Por isso que eu falei ali no condicional, né? Produziria, né? Imagina que tem um resistor aqui bem alto, certo? Se o circuito tivesse fechado, né? Fazendo a regra da mão direita agora do fluxo da espira, o polegar para baixo, a corrente circularia assim, né? Então a corrente na espira produziria um fluxo na mesma direção do fluxo do ímã para não deixar o fluxo do ímã diminuir, ou seja, para ser contrária à variação. Então o importante é a variação, ou seja, o importante é que se é uma diminuição ou um aumento. Nesse caso aqui é uma diminuição do fluxo. Então para ser contrária à diminuição eu faço um fluxo na mesma direção. Mesma coisa um carro que está subindo o morro, né? Para ser contrário à diminuição da velocidade eu tenho que ajudar, tenho que pisar no acelerador, né? Agora, se o carro está descendo, está num declive, descendo, e para ser contrário à variação, que seria o aumento da velocidade, aí sim eu piso no freio, para não deixar aumentar a velocidade, né? Mas nesse caso aqui, como o fluxo sobre a espira está diminuindo, né? Para ser contrário à variação, que é uma diminuição, a tendência da corrente que circularia na espira, caso ela estivesse fechada, se ela estivesse fechada, ela ia circular mesmo assim, né? Como ela está aberta aqui, né? Ela vai tender só a circular. Se eu imaginar que aqui tem um resistor com valor bem alto, né? Elemento passivo, essa corrente entraria aqui no mais e sairia aqui no menos, certo? Então, o sinal da força eletromotriz, U, seria esse, mais em cima, menos em baixo, né? Usando lá a solução que vocês têm lá no... Eu devo ter escrito aqui, ó. Então, está o mesmo sentido, né? Ó, a lei de Faraday-Lenz afirma que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, a variação corresponde a uma diminuição do fluxo sobre a espira. Então, a força eletromotriz induzida na espira produziria, né, caso o circuito estivesse fechado, uma corrente, um fluxo, no mesmo sentido do fluxo do ímã, para não permitir a redução do fluxo sobre a espira, para ser contrária à variação, né? Ou seja, para não permitir a diminuição, a redução, né? Então, o menos aqui, pessoal, significa que não é contrário ao fluxo. A lei de Faraday-Lenz não é isso aqui, pessoal, ó. Certo? Não é isso aqui, né? Pode até ser, dependendo do caso, tá? Pode ser no caso em que o fluxo aumenta, tá? Mas o importante aqui é observar sempre a variação, né? Aqui nesse caso o ímã está indo embora, o fluxo sobre a espira está diminuindo. Para não deixar o fluxo sobre a espira diminuir, ou seja, para ser contrário à variação do fluxo, então a espira produziria uma FEM, produz uma FEM, né, que produziria uma corrente, um fluxo, no mesmo sentido do fluxo do ímã. Nessa tentativa de fazer um fluxo no mesmo sentido do fluxo do ímã, ela acaba gerando essa força eletromotriz, que a gente vê claramente, né, pela direção da corrente, imaginando que tem um resistor aqui, certo? Então, voltando mais uma vez aqui na explanação teórica, mais uma vez, né? Então, ó, a força eletromotriz induzida na espira produziria, né, caso o circuito estivesse fechado, né, aqui, ó, uma corrente e um fluxo no mesmo sentido do fluxo do ímã para não permitir a redução do fluxo sobre a espira, né? Certo?
Bom, no nosso exercício aqui, agora para comprovar que essa polaridade está certa, que note que a gente discutiu aqui de forma qualitativa, tá? Para mostrar que está certo esse nosso raciocínio, eu fiz um exemplo numérico semelhante a esse aqui, tá? Então, eu fiz aqui o exercício 2b. Eu coloquei, olha só, uma indução magnética, tá? Uma indução magnética menos 2 mais t, no intervalo de 0 a 2 segundos. Significa que em t igual a 0 ela vale menos 2 Tesla, na direção K, e depois, para 2 segundos, menos 2 mais 2 igual a 0. Né? Então ela vale menos 2 Tesla e vai diminuindo. Né? Se eu fosse fazer aqui um gráfico do B, né? Ou fazer um gráfico seguinte, do BZ, né? Que é o meu B, a indução é um BZK, né? Ou o B, como ele colocou ali, ó, menos 2 mais TK. Né? Então isso aqui seria a minha componente na direção Z, certo? Vou fazer Z minúsculo aqui, né? Se eu fizer em função do tempo aqui, ó, para t igual a 0, vale menos 2 Tesla. Para t igual a 2 segundos, menos 2 mais 2 dá 0. Então, a indução ela vai diminuindo. Né? Note que seria uma indução, em princípio, para baixo, né, pessoal? Certo? Estaria apontando para baixo aqui. E ela vai diminuindo, vale menos 2 em t igual a 0, e depois vale 0. Né? Note que se assemelha a esse caso aqui de cima. Né? Por quê? Eu tenho uma indução para baixo, na verdade o fluxo produzido pelo ímã aqui para baixo, né? No plano aqui da espira, né? na superfície da espira. E à medida que, então ele produz uma indução para baixo também, e à medida que o ímã vai indo embora, vai se afastando, aqui na superfície da espira eu tenho uma diminuição da indução, né? Mas para baixo, né? Porque o polo norte está para baixo, estão vendo? Então eu quis fazer um exemplo numérico que se assemelhasse a esse aqui para mostrar que o que a gente raciocinou aqui está correto, tá? Então beleza, essa indução está para baixo, certo? Considere que o campo elétrico tem componente apenas nos planos x e y, né? Então a espira estaria no plano x e y, certo? Calcule e indique no desenho menos dB dt, o campo elétrico, e a polaridade da força eletromotriz nos terminais da espira. Né? Então, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos calcular menos dB dt. Para usar a equação de Maxwell, certo? Quanto é que daria menos dB dt? Ora, menos, né? E a derivada do B em relação ao tempo, do vetor B em relação ao tempo, né? Daria... menos 2 dá 0, a derivada disso aqui em relação ao tempo vai dar 1K, né? Então, a derivada do B em relação ao tempo é a derivada do BZ em relação ao tempo, que dá 1. Né? Mas eu quero calcular menos dB dt, então eu coloquei um menos aqui na frente, né? Por causa da equação de Maxwell. Né? Então eu chego à conclusão seguinte, que o rotacional de E é igual a menos dB dt. Né? E menos dB dt é menos 1K. Certo? Beleza. Bom, fica difícil, claro, calcular esse campo elétrico, mas eu posso, de uma maneira simples, né, tentar intuir qual a direção desse campo elétrico. Ora, é só aplicar, a gente já viu isso lá no começo, na relação da regra da mão direita para um produto, para um rotacional, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, se o rotacional está para baixo,
Note, eu vou colocar aqui para baixo, né? Vou colocar aqui assim, ó, para facilitar, né? Esse aqui, ó, esse vetor aqui, bom, o B ele está para baixo e menos dB dt, que é esse vetor aqui, está para baixo também, né? Na verdade, né? Menos dB dt menos 1K, certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, rotacional de E é igual a menos 1K, certo? Então, esse vetor aqui é o rotacional de E, certo? Se eu usar agora o indicador, o polegar, desculpem, na direção de menos 1K, né? Eu vou, com os dedos, eu vou ter a direção do campo elétrico. Campo elétrico, claro, em cima da espira. Então, se eu fizer o rotacional de E, certo? Eu vou ver que ele aponta para baixo, né? Ele aponta para baixo, certo? O que está coerente com o valor que a gente achou aqui. Então, se essa indução varia dessa maneira, diminuindo para baixo e diminuindo o valor, né, o campo elétrico vai estar nessa direção indicada aqui. Já que rotacional de E é igual a menos dB dt, o menos dB dt deu menos 1K. Certo? A derivada da indução, né? Claro, vocês notem que essa indução aqui ela é negativa, como eu coloquei aqui, durante esse intervalo de tempo. Depois ela começa a ficar positiva, certo? Mas o importante é que a derivada dela, que é menos dB dt, dá sempre menos 1K. A derivada dela em relação ao tempo. E note que é na direção z, né? Porque eu estou derivando B em relação ao tempo, né? Note que é na direção z. A derivada, que é um vetor, né? E o B também é um vetor. É só pegar o vetor B e derivar em relação ao tempo, né? Claro, aqui eu peguei e coloquei o menos, porque na fórmula da lei da equação de Maxwell eu tenho um menos, né? Certo? Então, se eu tenho B, descobri quanto é que é a derivada, multipliquei por menos por causa da equação, eu cheguei a menos 1K. Bom, isso aqui é igual ao rotacional de E. Então, se o rotacional de E está aqui é igual a menos 1K, rotacional de E igual a menos 1K, né? Direção Z para baixo, né, pessoal? Então, o campo elétrico, né? Vamos fazer assim, ó. Né? Se menos o rotacional de E, o resultado dele é menos 1K. Né? Então, o campo elétrico obrigatoriamente está girando nesse sentido. No sentido horário, né? Se o campo elétrico estivesse girando no sentido anti-horário, né, o rotacional de E daria um valor positivo na direção Z, seria para cima. Né? Bom, vocês notem que esse campo elétrico aqui, ó, ele vai produzir um J aqui. Produziria um J se caso o circuito tivesse fechado, né? Imagine que eu tivesse um resistor aqui com um valor bem alto, certo? Iria produzir uma densidade de corrente, porque J igual a sigma E, certo? Ele ia empurrar os elétrons. Claro, se eu pudesse dar um zoom dessa região aqui, pessoal, né? Na espira ali, né? Eu teria aqui o campo elétrico entrando na espira, e como o condutor de cobre tem uma condutividade, eu vou ter o J. Né? Certo? Bom, é claro que se isso aqui está aberto, não vai ter J nenhum, né, pessoal? Porque o fluxo da corrente é conservativo. Né? Mas se o circuito tivesse fechado, ia aparecer essa densidade de corrente. O importante aqui é que esse J tende a fazer uma corrente nessa direção, né, que vai dar também uma força eletromotriz mais aqui em cima, menos em
baixo, certo? Exatamente como a gente viu no problema 1A. Né? Então isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês que a equação de Maxwell, rotacional de E igual a menos dB dt, e a lei de Faraday-Lenz, claro, elas foram deduzidas, né, uma a partir da outra, elas são equivalentes, uma vale para o espaço cartesiano e a outra para um circuito. Então tome cuidado na hora que for usar a lei de Faraday-Lenz, um circuito, que seria uma bobina ou uma espira, né? Lembrando aquele outro caso que eu falei para vocês, quando a gente tem um disco, né, que não é um circuito, porque não dá para a gente dizer que é uma espira ou que é uma bobina, né? Então a gente tem que definir uma superfície de raio Rzinho aqui, né? Partir a dedução usando o fluxo dos dois lados da equação de Maxwell e não chegar na definição da força eletromotriz, que não teria sentido aqui, parar no meio e daí calcular o campo elétrico. Né? A gente vai fazer isso depois de alguns exercícios, certo? Esse que a gente fez agora não era o caso do disco, claro, era o caso simples de uma espira, né? E daí a gente usou uma espira só, não uma bobina, a lei de Faraday-Lenz, e mostrou que fazendo qualitativamente, né? Usando a definição da lei de Faraday-Lenz, ou de forma matemática usando o rotacional de E igual a menos dB dt, de forma aproximada, claro, né? Nós chegamos na mesma polaridade da FEM, né? Mostrando que realmente funciona, né? Eu tenho que tomar cuidado sempre que o menos na lei de Faraday-Lenz é contrário à variação do fluxo. Então a gente tem que olhar para o meu circuito e ver se esse fluxo está aumentando ou diminuindo. Nós vamos fazer mais exercícios sobre isso para fortalecer essa compreensão da lei de Faraday-Lenz, tá bom, pessoal? Então por hoje seria isso aí para essa aula, né? Obrigado.